Isso é tão maravilhoso. A nossa concepção de pai às vezes não é muito boa, mas Ele veio para restaurar isso em nós. Amém? Amém. Ele é nosso Pai. E hoje nós temos aqui mais uma vez o culto da família. Aleluia. Um culto onde nós buscamos a Deus, oramos pelos nossos parentes, pelos pais, pelos filhos, pelas esposas, pelos maridos. E tem algo que o Senhor tem colocado no meu coração há um tempo. E hoje nós vamos compartilhar isso. E antes de qualquer coisa, vamos abrir a palavra em Isaías 61. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Vamos ler alguns versículos desse capítulo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Todos acharam? Glória. Diz assim a palavra do nosso Deus: a salvação é proclamada. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jesus, ou melhor, do Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os jantes destruídos. Renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, da sua glória vos gloriareis. Por vossa vergonha e afronta tereis dupla honra. Exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Versículo 9. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Feche seus olhos, Pai amado, Deus Todo-Poderoso. Nós queremos nesse momento consagrar as nossas mentes e os nossos corações a Ti, Senhor, para que o Senhor possa fazer conforme o Senhor já planejou aí no céu. Porque foi o Senhor que separou essa noite, que nos trouxe até aqui. Que seja então, Senhor Deus, a Tua mensagem, Pai, que nós possamos ouvir. Que seja a Tua voz, Senhor Deus, que o Teu povo possa escutar. E que seja, Senhor Deus, o poder da Tua palavra que nessa noite nos lave, nos transforme, nos cure, nos liberte, nos trate, Pai. Nos aperfeiçoe para Ti. É assim que nós choramos, consagrando nossas mentes e os nossos corações e Te pedimos, faz do Teu jeito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, antes de dizer o tema da mensagem, eu queria que a gente pensasse sobre algumas coisas que moviam o coração do nosso mestre. Tem pelo menos 3 coisas que eu gostaria de citar. É claro que Jesus era movido por muitas outras coisas, mas uma coisa que é muito fácil de nós identificarmos que movia Jesus era o amor. A própria palavra, em vários momentos, ele fala do amor dele. E quando ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, ele fala o quão grande era esse amor, a ponto de mandar o seu único filho para morrer por mim e por ti. E não foi uma morte qualquer. Outra coisa que movia o coração do nosso Jesus, e você pode ver isso em cada cura que ele fazia, lá nos evangelhos principalmente,
era o fato de que, quando ele ia curar, geralmente o texto dizia, e movido de íntima compaixão, ele ia e se importava com a dor das pessoas, ele ia e cumpria algo que ele vinha fazer. E a outra coisa que eu quero citar aqui é justamente isso, propósito. O nosso Jesus, ele era movido por um propósito. Ele veio cumprir uma missão. E ele viveu cabalmente tudo que estava prescrito para ele viver, sem desviar nenhum momento para a direita ou para a esquerda de tudo que ele tinha sido designado. Tanto é que muitas coisas que ele fazia era para cumprir o que estava escrito. Tem um texto lá em Lucas, se eu não me engano, capítulo 4, onde Jesus está lá no templo e ele cita exatamente Isaías 61. E ele vai e diz, hoje se cumpriu esta palavra. Quando ele está lá lendo e falando, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então Jesus, ele era movido por propósito. E hoje, igreja, o que nós somos? Nós somos igreja, somos a noiva do Cordeiro, somos cristãos. Precisamos, então, ser semelhantes a Cristo. Fomos criados a quê? Imagem e semelhança de Deus. Então, se tem alguém que eu e você precisamos imitar, precisamos seguir os passos, esse alguém é Jesus. Nós precisamos despertar em nós esse mesmo senso de propósito, esse mesmo amor, essa mesma compaixão que movia o nosso mestre, para que os nossos passos hoje, para que as nossas atitudes hoje, para que a nossa fé hoje tenha sentido. Porque senão não tem. Muitos irmãos têm vindo à igreja, muitos cristãos, muitas pessoas têm vindo a este lugar, a igreja dos 4 cantos da terra, mas não sabem mais por que foram chamados, não sabem mais o que estão fazendo aqui. E a sua vida tem uma razão de ser. Quando o ser humano ele perde o propósito, ele perde o amor, ele perde o valor da vida, ele perde isso, ele acaba procurando no lugar errado satisfazer um vazio que ele só vai conseguir satisfazer em Deus e quando ele estiver vivendo o seu real propósito. Tem muita gente trabalhando em coisas que nunca deveria ter começado. E é o fardo estar ali todo dia, ter que voltar para casa todo dia no final do dia, ser humilhado muitas vezes naquele lugar e fazer algo que você não sente o menor prazer, porque você não está cumprindo o seu propósito. Como cristãos, Deus tem um propósito maior para mim e para a tua vida, e Ele deixou isso muito claro na sua palavra. Nós precisamos entender e despertar novamente quem nós somos em Cristo. Nós precisamos parar para pensar o que tem movido a minha fé. Meu amado, eu quero que você nessa noite, eu quero que você me dê permissão para te fazer algumas perguntas para que você analise a sua vida. Pergunte aí para você mesmo, analise dentro de você o que move a minha fé. Por que eu sou crente? Por que eu aceitei Jesus na minha vida? Por que Jesus me apresenta na minha vida? O pastor falava aqui de amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é algo que ele requer de nós. Mas eu te pergunto, o que move a tua fé? Pelo que você vive? Eu te pergunto, qual a tua missão nessa terra? Ou você acha que você está aqui à toa? Sabe? Quando acaba a missão do soldado, ele volta para casa. Você sabia disso? Acabou a missão, ele volta para o quartel. Ele volta para casa. Se acabar a minha e a tua missão aqui, a gente não tem mais motivo para estar aqui, não. Se estivermos firmes no Senhor, nosso quartel é o céu, Ele manda a gente voltar. Você ainda está aqui, não está? Como é o nome da vozinha do Kleber? Dona Raimunda completou a missão. Ela voltou para casa. E ela então foi falada que ela deixou um legado. Um legado que eu pude ver uma única vez e sentir uma paz muito grande ao olhar para aquela senhorinha. E ver todo o amor que o pastor descreveu aqui que ela tinha com Deus. Qual é a tua missão? Pelo que você vive? Qual o propósito de você ainda estar aqui? Você já parou para pensar nisso? Você acha mesmo que Deus te colocou aqui nessa terra para trabalhar feito um condenado,
voltar para casa no final do dia, ouvir a mulher falando um monte de besteira, o homem falando um monte de besteira, os filhos dando trabalho, trabalhar por um salário bem pequenininho e depois, no final do mês, o dinheiro às vezes não dá nem para pagar as contas. Você acha que é essa a vida que Deus tem para você? Você acha que foi para isso que Deus nos chamou? João capítulo 10, versículo 9 diz que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu amado, não é propósito de Deus que a gente viva a vida que nós temos vivido. Muitos de nós, não todos, mas muitos de nós temos vivido. Aqui nesse texto, Isaías 61, Jesus fala do seu propósito. O profeta já declarava aqui algo que Jesus ia concretizar, lá em Lucas 4, quando ele disse: hoje se cumpre esta palavra. Ele diz: aqui ele veio. Agora entenda, você é o quê? Cristão. Imagem e semelhança de Deus. Não é isso? A missão dele parou nele? Não. Ele delegou a outros quando ele foi subir aos céus. E ele disse aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes deu ornamento de cinza, ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, assim que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Jesus veio fazer tudo isso, Ele fez na minha e na tua vida. Mas Jesus partiu para o céu e deixou um legado, uma missão para que você e eu possamos continuar. E se você ainda está aqui, é porque Ele conta com você nessa missão. Nós precisamos, igreja, nos posicionar e verdadeiramente nos comprometer com o propósito de Deus para as nossas vidas. Enquanto eu e você não vivemos verdadeiramente o nosso propósito, a nossa vida vai passar e parece que nada acontece, parece que nada muda e parece que tudo continua da mesma forma. Porque nós estamos vivendo da forma errada, com o olhar na coisa errada. Buscando, como se a gente estivesse enxugando gelo, correndo atrás do vento, nada flui. Por quê? Porque nós estamos longe do nosso propósito, nós não somos deste mundo. Nós temos uma missão aqui a cumprir, mas nós precisamos cumpri-la para que possamos terminar a carreira e falar como Paulo, dizer que nós cumprimos, concluímos, guardamos a fé, fizemos direito. Nós precisamos nos alinhar novamente. Talvez você possa dizer: a minha missão é seguir Jesus, é pregar, como disse aqui. Alguns têm esse entendimento muito claro, outros não. Outros entendem: eu aceitei Jesus, glória a Deus, aleluia. Eu oro, eu sei, eu leio a Bíblia, eu dou meu dízimo, está tudo bem. E eu vou te dizer mais uma vez: se você está aqui, você ainda tem algo a fazer. Já tem outros que ficam correndo atrás do seu propósito. Deus tem que fazer isso, Deus eu tenho que fazer isso. Deus me revela o meu propósito, me revela o meu propósito, me revela a minha missão, me revela para que eu estou aqui. E muitas vezes esquece de viver o processo. E fica tão ansioso com o que tem lá na frente, que não se preocupa em fazer direito agora, para poder ser digno de chegar lá na frente. Quando Davi recebeu a unção de rei, ele era um menino. Mas ele só foi ser rei muitos anos depois. E nada do que Davi viveu se perdeu. Até na luta contra Golias, a sua experiência de pastorzinho de ovelhas, ele usou para mostrar para Saul que ele tinha como vencer. Eu acho até que Saul não acreditou muito, mas ele viu tanta coragem naquele menino que os seus soldados não tinham, que ele deixou o menino ir. E Davi passou por muitas
muitos anos, muitas pelejas, muitos confrontos, até que um dia ele assumiu o trono e até hoje é lembrado. Será que José, o menino José, o sonhador José, estava pronto para chegar no Egito? Ele como filhinho do papai e ser governador para cuidar de toda a nação da terra? José precisou passar por cativeiros, por prisões, por poços, por circunstâncias difíceis. E cada uma daquelas coisas foi provando que ele tinha um caráter ilibado. Ele não tinha do que se envergonhar, porque onde ele ia, ele honrava a Deus e Deus o honrava. Então, quando chegou o momento, o dia certo, a hora certa, ele estava pronto. O processo que nós passamos aqui, até descobrir, até saber, não pode ser vivido de qualquer jeito, como se você estivesse aqui porque você é a última pessoa da terra, você não tem sentido, por que Deus me escolheu, eu não sei. Você é precioso e preciosa, e Deus acredita em você, tem propósito para a tua vida como tem para a minha. E nós precisamos nos posicionar para viver isso, sem parar de nos confundir com as mentiras de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Ele tem matado a nossa fé, ele tem roubado a nossa esperança, tem destruído tudo que a gente acredita, destruído famílias, destruído sonhos. E nós ficamos confusos com tudo que ele tem feito e paralisados, estagnados, sem viver o que Deus nos chamou para fazer. Eu falo como alguém que por muito tempo se sente assim. Muitas vezes eu me sentia assim, paralisada, fazendo o mesmo do mesmo todo dia, e parece que nada muda. Parece que o grandioso potencial, grandiosas promessas de Deus não chegam. Mas eu tenho aprendido em Deus que tudo que Ele me permite passar, porque tem coisas que é permissão, tem coisas que é vontade. Muitas coisas que eu e você vivemos não é a vontade de Deus, não. É permissão pela nossa teimosia, pela nossa negligência, pela nossa falta de comprometimento, pela nossa falta de fé. Mas tem coisas que é vontade dele. E a vontade dele, pode ter certeza, que ali, quando ele te levanta, é para te dar um grande testemunho. É para te fazer muito maior, muito mais habilitado, muito mais fortalecido. E para usar na vida de outro. Por que amar o outro como a si mesmo? Nunca teve a ver comigo, nunca teve a ver contigo. Tem a ver com Ele. E tudo que Ele me deu não é para mim, é para você. E o que Ele te deu não é para ti, é para o outro. Nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração, na nossa vida. Para que Deus nos chamou? Nós precisamos entender. E Deus nos chamou para fazer uma coisa chamada estabelecer a cultura do céu. Você sabia que quando a gente ora Pai Nosso, que seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu? Nós precisamos entender que nós precisamos estabelecer uma forma diferente de viver aonde quer que nós estejamos. As pessoas estão olhando para nós e elas precisam ver Deus em mim e você. Só que o inimigo tem feito tão bem o seu trabalho que as pessoas não conseguem mais ver Deus em mim e você. Existe um texto, Lucas 24, do 1 ao 10, que fala da ocasião em que Jesus ressuscitou e que as mulheres foram as primeiras a visitar ele lá no templo. Elas foram ver o corpo, né? Elas queriam ungir o corpo lá, fazer alguma coisa. Quando elas chegaram, ele não estava lá. Elas tiveram um encontro com ele, ele disse: vai, anuncia a todos, aos discípulos e a todos, que eu ressuscitei. E elas vão. Só que o que elas estão levando ali, igreja, não é só uma notícia boa, Jesus ressuscitou, não. Aqueles homens, 2 dias atrás, que era o terceiro dia, eles tinham vivido uma das maiores frustrações da sua vida. O seu mestre, a razão deles, tinha morrido. A revolução que eles pensavam tinha acabado. E se o mestre tinha morrido, o que não iam fazer com eles? Eles estavam escondidos, eles estavam com medo.
E aquelas mulheres, então, recebem aquela notícia, elas saem correndo para contar. Eles acreditam? Mas elas vão devolver para eles o que? Esperança. Devolver para eles vida. Devolver para eles a certeza de que no final vai dar tudo certo. Mas eles não acreditam. Eles duvidam. Eles correm lá. E até que eles tivessem o próprio encontro com Jesus, eles duvidaram deles. Teve um, Tomé, que mesmo todo mundo dizendo, todos os discípulos também, agora homens falando, a palavra do homem tinha mais poder, autoridade do que a palavra de uma mulher. Mas ele disse, se eu não ver, se eu não colocar o dedo nas feridas dele, eu não creio. E agora eu quero chegar no tema da nossa mensagem. Família, nosso primeiro campo missionário. Eu ouvi essa frase e isso me chamou muita atenção. Aquelas mulheres, quando elas foram contar para eles, a expectativa delas era que eles vibrassem com elas. Mas eles não vibraram. Mas por conta disso elas pararam de anunciar? Por conta disso elas pararam de obedecer à direção do mestre? Não. Sabe o que está acontecendo conosco? Isso em todos os campos. É que quando a gente vai anunciar Jesus, a gente coloca uma expectativa de que assim que a gente fala, assim que a gente declara o que Jesus fez na nossa vida, assim que a gente diz algo, as pessoas vão, uau, que incrível, eu já estou na tua igreja amanhã. É assim que acontece, igreja? Muitas portas na cara, nós levamos, não é? E por muitas vezes você quis desistir por conta disso, não foi? Sabe por quê? Você está querendo fazer um papel que não é teu. Sabe quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. O meu e o teu papel é o mesmo daquelas mulheres que saíram correndo para anunciar esperança, vida, e que continuaram falando mesmo aqueles homens não acreditando, porque no momento que essa pessoa que ouviu tiver um encontro com Cristo ressurreto, ele também vai acreditar, ele também vai vir, ele também vai querer o mesmo Deus que você serve. Muitos de nós temos nos posicionado para ir lá longe e temos nos esquecido do nosso primeiro campo, a nossa casa. Hoje é culto de família e eu quero me ater a esse ponto para a minha vida e para a tua vida, com esses requisitos que são designados ao nosso mestre. Sabe o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa? Sabe por que ele ainda não está aqui? Eu te pedi permissão para te confrontar, não pedi? Agora eu vou falar que nem um coach muito conhecido. Põe amor nas minhas palavras. Mas escute. Sabe por que ele não está aqui? Que ela não está aqui? Que teu filho não está aqui? Porque você não tem sido o Cristo que ele precisa ver na tua casa. Não tem. Porque no dia que nós formos o Cristo verdadeiro, que ama, que se compadece, que vive por propósito, ele vai querer o Deus que você serve. Ele vai querer estar no mesmo lugar que você está. Porque Cristo, o amor de Cristo nos constrange, nos transforma. Você quer convencer pela força e fazer o papel de Deus na vida dele, quando o que Cristo pediu de você foi para que você levasse de volta a esperança. A palavra de Deus diz também que receba o Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Aí você acha que é automático. Aceitei Jesus, toda a minha casa me segue. É assim? Não. Mas quando você entra tendo um verdadeiro compromisso com Cristo na tua casa, quando você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso na tua casa, sabe o que acontece? Acende-se uma luz no meio das trevas e essa luz é você. E por conta da luz que habita em você, o teu marido, a tua esposa, o teu filho que está afastado,
ele vai ser iluminado, queira ou não queira. Por quê? Porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. A gente já viu isso aqui. O pastor um dia desse fez a brincadeira de apagar as luzes e mostrar só um foco. É suficiente. É suficiente um foco de luz para iluminar o lugar. E a tua luz, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Mas sabe o que está acontecendo com os cristãos hoje em dia? A gente parou no meio do caminho. A gente viu que estava demorando e a gente parou de brilhar a nossa luz. A gente voltou às antigas artimanhas, os antigos erros. A gente não está vivendo com um propósito, a gente não vive com a urgência do céu. Sabe, lá no céu deve ter um relógio, sabe? Que nem aqueles que a gente vê em filme. Uma ampulhetazinha que fica marcando o tempo e vai contando. E vai descendo a areinha. O tempo está acabando. Está acabando o tempo. E você está vivendo como se você tivesse uma eternidade para ganhar o teu marido, uma eternidade para ganhar a tua esposa, uma eternidade para ganhar o teu filho. Nós não temos esse tempo, igreja. Nós não temos esse tempo. Só que aí o meu filho, o teu filho, a minha filha, muitas vezes aqui, porque não é só ser crente, ser a mulher do pastor, ser pastor, não. Eu tenho que ser crente, mais crente ainda dentro da minha casa, porque senão ela se perde por minha causa. Senão ela vai olhar para mim e ela vai repulsar o Deus que eu prego. Por quê? Porque ela não vai ver congruência. Eu vou estar dizendo, antes aqui é 3. Aqui é 3? Não. Aqui é 2. E ela vai ver isso na minha vida. Eu vou dizer, faça assim. Eu vou dizer, seja assim. E ela vai dizer, a senhora me manda ler a Bíblia, mas a senhora não lê. A senhora me chama para ir para a igreja, mas a senhora só vai um domingo no mês. A senhora quer que eu faça isso, mas a senhora não faz aquilo. Que imagem e semelhança de Jesus é essa, igreja? Como é que a minha filha vai ver Deus em mim se eu não resplandeço a imagem e semelhança de Deus? O meu primeiro ministério, o meu primeiro campo missionário é a minha casa. Nós estamos padecendo aqui pela falta de entendimento do propósito de Deus para a minha vida. Eu estou falando isso não é à toa, não. Lá em Lucas, quando Jesus ressurreto estava falando com os discípulos, ele disse, ide e pregai. E ele disse, começando por Jerusalém. Sabe o que era Jerusalém, gente? Era a cidade que eles estavam, né? Ah, irmã, então está falando de Fortaleza. Está falando de perto. Quem é mais perto de você do que teu marido, do que tua esposa, do que teu filho, do que tua filha, do que teu pai, do que tua mãe? Quem é o mais perto? Quando ele diz, lá em Atos, ele diz, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas quando ele falou em Lucas, ele especificou, começando por Jerusalém. Sabe por quê? Porque quando o nosso ministério dentro da nossa casa está fragilizado, a gente não tem respaldo para ir lá fora. Nós estamos desestruturados. A casa, a acusação do filho, do marido, da filha, ele desestrutura você. E o inimigo, ele usa isso contra você, para que você não consiga ser o que Deus te chamou para ser, para que você não viva o teu propósito. Nada que o Senhor falou foi à toa. Quando o Senhor manda pastor, diácono cuidar da sua casa, ser um bom marido, marido de uma só esposa e tudo, ele não está falando só para eles, não. O pastor falava isso esses dias, é para todos nós. Deus tem chamado e propósito para a vida de cada um. Mas você quer que o teu filho esteja aqui na igreja, tu só vem uma vez perdida. Como é que ele vai dizer, o senhor quer que eu vá para a igreja? Mas se nem o senhor, se o senhor prefere ficar em casa, se a senhora prefere ficar em casa assistindo a novela, se o senhor prefere ficar em casa assistindo futebol. É assim que vocês acham que os nossos vão ver Deus em nós? Não, igreja, não é. Primeiro Jerusalém. Cuida primeiro dos teus. Sabe, quando Noé foi lá para fazer a arca, ele obedeceu às diretrizes de Deus em todos os aspectos. E a sua família entrou
Deus segura na arca. Mas tem muita arca aqui que está cheia de buraco e a culpa é minha e a culpa é tua. A nossa arca está cheia de buraco e o meu filho, a tua filha, ou melhor, a minha filha, o teu filho, o teu marido, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, eles não se sentem seguros para entrar na arca que você está. Porque ela está cheia de buraco e a culpa é tua. A culpa é sua. A culpa é minha. Fui eu que deixei vazar. Fui eu que não ocupei o lugar que me era digno de ocupar. Fui eu que dei brecha. O crente ali sou eu. A luz que o Senhor acendeu foi em mim, através de mim. Ele quer ganhar os meus. Se o Senhor diz que crer no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa, está dito. O Senhor não é homem para mentir, igreja. Se eu não tenho vivido isso, se você não tem vivido isso, a culpa é nossa, não é do nosso mestre, não é mentiroso. Está faltando a minha parte, a tua parte. Está faltando eu fazer o que o Senhor me designou para fazer. Está faltando eu amar Deus mais do que a mim mesmo, mais do que o outro, mais do que o meu marido, mais do que a minha esposa, mais do que o meu próprio filho. Eu digo isso muito para minha filha. E antes o desejo do meu coração é que você ame a Deus mais do que você me ama. Eu escuto da minha filha todo dia que ela me ama. Vocês sabem disso, que eu já falei isso aqui outras vezes. Que até um tempo atrás o nosso relacionamento estava fadado ao fracasso se Deus não tivesse interferido. Mas hoje eu tenho o amor da minha filha. Mas foi o Senhor que me ajudou a recuperar isso. O mesmo Deus que me ajudou, a igreja pode te ajudar a recuperar o amor do teu filho, o amor do teu marido e tudo mais. Mas pelo amor de Deus, vamos entender. Ele conta comigo e contigo para que a promessa se cumpra. Você não está aqui por acaso. O Senhor tem uma missão e cabe a você cumprir essa missão. O Senhor nos designou para que nós pudéssemos ganhar o nosso primeiro campo missionário. Mas muitos de nós temos esquecido da nossa família por conta das nossas carreiras. Temos esquecido dos nossos filhos, do nosso marido. Temos esquecido de Deus por conta das coisas deste mundo. Tem uma deputada chamada Ana Campagnolo, se eu não me engano o nome dela. E ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou que quando os grandes países vão para a guerra, eles primeiro, eles cercam o seu país. E depois eles partem para conquistar o outro. Eles primeiro protegem o seu território, para depois partir para conquistar o outro. E isso ela bate muito forte nas feministas, então ela estava falando, o problema das feministas é que elas estão abrindo mão disso aqui, para ir conquistar aquilo ali. E quando elas voltam, a casa delas já está ocupada. O território dela já foi ocupado por outras pessoas, por outras coisas. Elas perderam, porque primeiro elas não cuidaram. Quando você vai para ganhar território, primeiro você protege o que você já tem, para depois você conquistar mais. Só que a igreja tem feito isso. Você tem deixado o teu território descoberto, a tua casa, os teus filhos, o teu marido, para vir conquistar os teus sonhos, conquistar as tuas coisas lá fora. E tem negligenciado o propósito de Deus para a tua vida. Primeiro cuida do que tu tem aqui. Deixa protegido, guardado debaixo das asas do Altíssimo. E depois, com a bênção dele, vai atrás dos sonhos que ele tem para você. Nós não podemos ser negligentes, ser tolos, de negligenciar o mais importante para ir atrás de outras coisas. E eu não estou falando só de uma mulher abrir mão de trabalho ou outra coisa não, porque até nisso Deus me provou. Vocês aqui sabem que eu saí do trabalho porque Deus me confrontou com 3 pregações há muitos anos atrás, me dizendo que quando eu chegasse diante dele, ele não ia perguntar a grande profissional que eu era, se eu estava ganhando tanto, o que eu tinha feito na sociedade, não era isso. Mas ele ia perguntar pelo meu marido, pela minha filha, pelo ministério que ele tinha me dado primeiro. Não é que eu não possa fazer essas outras coisas, mas eu tenho que dar conta. E eu não estava dando. Então veio um confronto em 3 pregações, em 3 momentos diferentes, de 3 pessoas diferentes. Junto com uma enfermidade, junto com necessidade, no caráter da minha filha, que estava crescendo e dando trabalho para minha mãe. E num momento muito difícil financeiro do meu marido, eu abri mão de trabalhar. E até aqui o Senhor me sustentou.
isso, igreja. Eu fui para casa, né? Legal. Só que eu fui para casa fisicamente. Mas eu fui para casa frustrada. Por isso eu quase perdi minha filha. Quando eu falo perdi, é porque a gente só brigava. Não tinha respeito, não tinha amor, não tinha carinho. Era uma general e a soldadinha, que tinha que obedecer na hora que eu queria, do jeito que eu queria, senão ela estava errada, porque a vida lá fora ia ser dura com ela, então eu tinha que ser dura dentro de casa. Era simples assim. Acho que a palavra que ela mais ouvia era não. Tanto é que o pai dela dizia, tu fala muito não, tu fala muito não. Eu não, é assim mesmo, tem que ser assim. E eu não entendia que eu estava perdendo a minha filha, que eu estava sabotando a identidade dela, que eu estava fazendo ela se perder, se fechar numa conchinha, perder voz. Eu não entendia isso. Mas por que tudo isso? Porque eu fui para casa. Mas eu fui para casa obedecendo a Deus, mas eu fui frustrada, eu não entendi o valor da missão. Eu não entendi o valor do que eu estava indo fazer na minha casa. Eu me importava com o que os outros lá fora estavam dizendo, com o que o pessoal da faculdade que estudou comigo estavam crescendo profissionalmente. Eu era o quê? Eu tinha vergonha de encontrar com eles, porque eu ia dizer, tu está fazendo o quê? Não, tá em casa. Para não dizer dona de casa, né? Tá em casa. Eu tinha vergonha disso, Deus. Sabe por quê? Porque eu não sabia o valor da minha missão. Eu não sabia, eu obedeci, eu fui boazinha, como uma boa menina que eu tinha aprendido a ser. Eu fui boazinha, eu fui obedecer ao meu Deus. Mas obediência pela metade não é obediência. E por conta disso eu quase perdi a minha filha. Meu relacionamento com meu marido tinha melhorado, eu deixei de ser tão chata, eu acho, né? Depois vocês perguntam pra ele, né? Vai que... Eu acho que eu melhorei, mas enfim... Glória, ele não disse amém, então não sei. Continuando, eu tinha melhorado com a minha esposa, na minha cabeça estava tudo certo, eu tinha ido para casa, eu tinha mais vontade de estar na igreja, estava tudo certo, mas eu estava perdendo a minha filha, então o Senhor me confrontou, o Senhor me tratou, e o Senhor me mostrou o valor da minha missão dentro de casa, o valor de restaurar a identidade da minha filha, o valor de ser coluna na vida do meu marido, o valor de poder estar aqui nessa igreja e poder contribuir com o crescimento de cada um de vocês com as coisas que o Senhor me entregou para fazer. Às vezes, igreja, é um fardo alimentar os outros, sabia? E o Senhor me lembrou isso esses dias. Me lembrou, sabe como? Falando de amamentação. Uma pastora que eu sigo, ela pegou e disse, gente, para de romantizar. Amamentar não é aquela coisa linda da atriz lá, ela olhando pro bebê sorrindo e o bebê sorrindo de volta. Não é, não. Amamentar dói. E dói pra caramba, dói muito. E aí ela me trouxe uma memória muito forte. Durante meses e meses, toda vida que eu ia amamentar a minha filha, eu chorava. Porque era uma dor muito grande. Algumas mulheres sentem menos, eu senti bastante. Eu não tinha um reforço necessário. E então, ela mamava de 3 em 3 horas e tinha que ser, não era como alguns que só quando acordavam, não tinha que ser, ela precisava ganhar peso, ela nasceu muito prematura. Então, aquilo me fazia muita dor, mas eu tinha que fazer aquilo por amor a ela. Para que ela ganhasse peso, para que ela ganhasse imunidade, para que ela pudesse viver a vida dela com saúde. E eu paguei esse preço. E hoje eu falando isso para ela, mamãe, eu não quero ser mãe. Aí eu, filha, pois eu lhe digo que independente dessa dor, eu faria tudo de novo, porque você é o maior presente que Deus me deu. Aleluia! Como a gente aprende com os filhos. E eu saí do trabalho para vir cuidar dela, mas ela não estava sendo cuidada. Por quê? Porque eu não sabia o valor da minha missão. Eu não sabia. Igreja, sabe o que Deus diz na palavra dele sobre nós? Sobre os pais? Ele diz que os pais não devem. Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Eu acho que eu só criava ira nessa menina.
É verdade, olha, testificando. É verdade. Eu só criava ira, mas eu tinha certeza que eu estava fazendo tudo certo. A palavra de Deus, ela é clara. Como é que tu tem criado o teu filho? O Senhor Jesus, ele disse que ele veio para curar. Ele veio para salvar, para dar liberdade. Mas tem muita mãe que é uma general e que é o próprio carcereiro do filho dentro de casa. Tem muita mulher que é a carcereira do marido dentro de casa. Que é o juiz dentro de casa. Tem muita mulher, tem muita mãe, tem muito pai que tem sido esse carcereiro, esse opressor. Igreja, Deus te chamou para quê? Para curar, para resgatar, para dar vida. Não foi para gerar feridas. Você não é habilitado para isso. O único que sabe gerar ferida de verdade e curar é o médico. E o nosso é o médico dos médicos. Ele faz a ferida e ele restaura. Mas você e eu somos chamados para curar. Tem muita ferida que você vai precisar curar no teu filho, na tua filha, no teu marido, na tua esposa, que você mesmo fez. Agora, assuma a responsabilidade. Deus te chamou e você tem que continuar o legado que Jesus deixou. Ele fez na minha e na tua vida. É hora de você fazer. Quando você se levantar para se posicionar pelo lugar que você deu para Satanás, ele tem que sair. Sabe aquela lei da física que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço? Satanás só ocupou esse lugar lá na tua casa. Eu já falei isso em outra ministração. Satanás só ocupou esse lugar lá na tua casa, no teu casamento, na vida do teu filho, porque você deu brecha. Você não estava no lugar que você tinha que estar. No momento que você chegar e que você ocupar o lugar que ele está, ele tem que sair. Sabe por quê? Porque ele está lá ilegitimamente. De quem é a casa? De quem é o casamento? É teu. De quem é o filho? É teu. Então ele não pode ocupar um lugar que não é digno dele. Muitas pessoas ocupam terras ilegitimamente. Lembra do povo de Israel? Quando eles foram lá, a terra prometida estava ocupada, mas era deles. A pregação passada eu disse exatamente isso. Se você era covarde ou se você era valente. Porque os covardes disseram: não, eles são grandes, eles são gigantes, eu não vou pelejar contra eles, nós vamos morrer. Josué e Caleb disse: vamos. Se Deus é por nós, a justiça dele já se foi, o Deus dele já se foi. Nós já ganhamos. Igreja, qual é a promessa de Jesus? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Você crê no Senhor Jesus? Amém. Tem certeza? Eu vou perguntar de novo, pelo amor de Deus. Você crê no Senhor Jesus? Amém. Não, eu acho que eles ainda não creem, irmão. Pelo amor de Deus. Eu vou perguntar de novo. Você crê no Senhor Jesus? Amém. Melhorou um pouquinho, mas acho que não saiu ainda não, mas amém. Se você crê no Senhor Jesus, você crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos? A palavra de Deus diz isso. Sim ou não? Sim. Amém. Glória a Deus. Você crê que a palavra de Deus é verdadeira? Que se Deus disse, está dito. Amém. Amém. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Está dito. Está decretado no céu. Está decretado na tua vida. E você precisa viver. Você precisa viver. Deus já disse, o pastor falava algo sobre isso, sobre posse. E tem pessoas às vezes que têm a propriedade, mas não tem a posse, ou que tem a posse e não tem a propriedade. Me corrija aí, pastor, como é a história da propriedade e da posse aí? Tem a posse e não a propriedade. Tem a posse e não tem a propriedade. Já é teu, mas tu não tomou? Aliás, tomar posse. Tem a propriedade, está na tua mão. Vamos ver se tem teu documento. Você sabe que é teu, mas tu não chegou lá para tomar posse.
Está na hora de você tomar posse do que é teu. A promessa já foi feita. E quem fez, não mente. Se Deus disse, está dito. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Amém. Faz acontecer. Faz. É você que é a luz que Deus acendeu lá naquela casa. Agora, quando o teu marido chega em casa, qual é o Deus que ele vê na tua vida? Qual é o amor a Deus que ele vê na tua vida? Qual é a referência de Deus que ele vê no teu testemunho? Qual é o amor pelas coisas de Deus que ele vê em ti? Quando o teu filho chega em casa, quando a tua filha chega em casa, qual é o testemunho de cristão que ele vê em ti, mulher, que ele vê em ti, homem? O que eles têm visto? Será que o que eles têm visto tem atraído eles para o teu Deus ou tem repelido? Porque você não é mais imagem e semelhança. Você se deixou manchar. Você se deixou enganar pelas mentiras de Satanás. Ah, é pro irmão fulano, não é para mim não. O Senhor disse, creia você no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Toma posse disso e vive. Está na hora da gente tomar posse. O inimigo tem que sair. É ilegítimo o que ele tem feito com o teu marido. É ilegítimo o que ele tem feito com a tua esposa. É ilegítimo a forma como ele tem brincado com teus filhos. Você é referência do céu na tua casa. Você é a autoridade maior. Quando chega o valente, quando chega o mais valente que ele tem que sair. Meu amado, minha amada, está na hora de nós nos posicionarmos para ganhar o nosso primeiro campo missionário e cumprir todo o propósito de Deus para as nossas vidas. O que tem movido o teu coração? Para de viver como se fosse qualquer coisa. Você tem um dom e tem uma missão que Deus te entregou. E essa primeira missão começa lá na tua casa. Foi essa luz que ele acendeu. E essa luz ele quer que irradie para cada um. Quando o teu filho vê em você um pai referência, ele vai querer o Deus que você serve. Quando o teu filho, a tua filha vê em você mulher, uma mulher de Deus, ela vai querer o Deus que você serve. Quando o teu marido vê em você o exemplo de servo do Senhor, até calada você ganha ele, porque é isso que diz a palavra do Senhor. Está na hora da gente parar de achar que a culpa é do outro, que a culpa é de Deus e assumir a responsabilidade. O campo é teu, a casa é tua, a luz que Deus acendeu foi você, ele conta contigo. Então se posiciona e expulsa o inimigo da tua casa, porque ali não é o lugar dele. Expulsa o inimigo da vida do teu marido. Ai, irmã Daniele, você está falando isso porque o seu marido é pastor. Você está falando isso porque o teu pai está na presença do Senhor, a tua mãe. Igreja, quantos anos meu pai passou afastado do Senhor? Quantos anos? Quantos anos a gente orando, a gente tendo expectativa, todos os filhos na igreja, minha mãe na igreja, meu pai afastado, por frustração com a igreja, por frustração com liderança, e pelos apegos e vícios dele no mundo. Até que um dia, ele foi e nos surpreendeu no aniversário da nossa mãe, porque eu já estava tão acostumada a gente fazer apelo, e ele, hoje não, que eu comecei a falar, e eu acho que daqui dentro eu achava que eu só estava falando de novo. E de repente, quando todo mundo parou de falar, e eu falei, o senhor quer hoje? E ele disse, eu quero. Gente, eu tomei um susto. Mas foi o melhor susto da minha vida. E ele se reconciliou, e ele tem seguido a caminhada conosco do jeito dele. Ainda precisa consertar muita coisa, mas ele está buscando. Mas sabe o que meu pai via? Não é que ele via a perfeição, não. Mas, gente, o meu pai é um dos pais mais babão que eu conheço. Quando ele via a Débora cantando, ele ficava assim. Quando ele viu o Denilson pregando, quando ele me via pregando, ele ficava, meu Deus, você existe, meu filho, minha filha. É tipo assim, ai, meu filho, minha filha. Ele olhava e ele via Deus nos filhos. Ele via Deus, apesar das fragilidades da minha mãe, das dificuldades que um casal tem. Ele via uma mulher que buscava servir a Deus durante todos os dias dela. E na hora que Deus decretou no céu, ele se rendeu aqui na terra. O que o teu marido tem visto? O que ele 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 tem visto
que teu filho tem visto? O que tua esposa tem visto? Você pode olhar para a minha vida e achar que é fácil, não é. Você pode dizer, irmã Dani, você não conhece meu marido, você não conhece meu filho, você não sabe o quanto eu tenho tentado, o quanto eu tenho isso, eu não conheço mesmo, não. Mas Deus conhece. Deus conhece e foi Ele que disse que depende de você. Não fui eu. Foi a palavra dele, não foi? E aí você vai dizer, você não sabe o quanto é duro aquele coração, a palavra só entra em terra boa. Terra dura, ela não encontra lugar, não. Pode ser, concordo, a palavra diz isso. Só que sabe o que ela diz também? Existe uma tal de uma figueira infrutífera. E o dono lá da vinha chegou e começou a dizer, olha, faz muitos anos que eu venho aqui sem não dar fruto, arranca. E aí o viticultor foi lá e disse, não, Senhor, me dá mais um ano, eu vou trabalhar na terra, eu vou arar, eu vou cuidar. E aí, vai que ela dá fruto. Se não der, aí o Senhor vem e tira. Sabe quem é esse viticultor, essa pessoa que cuida? O nome dele é Espírito Santo. É Ele que trata aquela terra dura, infrutífera, que você disse que já semeou, que já tentou e que não deu resultado. Não é teu papel. O papel é dele. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E foi Ele que disse, deixa que eu cuido, deixa que eu aro essa terra. Deixa, é Ele. Coloca nas mãos dele, faz a tua parte, seja a luz na tua casa. Seja a luz que as trevas saem, Ele não resiste. Sabe o que acontecia quando Jesus se estabelecia no lugar? Os inimigos, os demônios lá do Gadareno, quando Jesus voltou aos pés da cidade, o demônio foi para cima e disse, o que você veio fazer aqui? O que eu tenho contigo? Não consegue ficar na presença da luz, não consegue ficar na presença do Senhor, tem que sair. Não importa se o marido, se a esposa, se o filho está cheio disso, cheio daquilo, se você for a presença de Deus na tua casa, vai sair. Porque você é autoridade do céu na tua casa. Conta com o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse, eu estarei contigo, ide pregar e fazer discípulo, e eu estarei contigo até os confins da terra. Você não está mais sozinha. Agora, pelo amor de Deus, conserta o teu testemunho, conserta a tua vida. Você precisa ser exemplo, teu filho precisa ver que você ama Deus, que você ama a obra de Deus, que você trabalha pelas coisas de Deus, que você ama mais a Deus do que a Ele. Precisa ser referência. O teu filho precisa, seja um Enzo da vida com 4 anos, seja uma Ianes, ou seja um adulto, ele precisa olhar para você e ver Deus. Não é à toa que você é cristão, não é à toa que você é imagem e semelhança, não é à toa que você está aqui. O Senhor conta contigo, Ele conta com você. Foi você a luz que Deus acendeu na tua casa. Então começa com Jerusalém, conserta a tua Jerusalém, toma posse do teu território, profetiza. Você lembra? A palavra de Deus diz na parábola do semeador que a palavra é a semente. É a Bíblia que diz, palavra é semente. A gente sabe que aquela palavra é a palavra do Senhor, né? Mas você é filho do Deus vivo, não é? Você é imagem e semelhança dele. Eu quero que você assuma essa identidade. Eu sou imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Ele diz que até obras maiores nós faríamos. Por que a gente não tem feito? Por que você não tem feito? Por que eu não tenho feito? O que está faltando em mim? Está na hora de nós nos posicionarmos para restaurarmos a nossa identidade e vivermos tudo que Deus nos propôs para viver. Está na hora do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos olharem para nós e verem Deus nas nossas vidas. Assuma a postura, assuma a posição. Nós começamos este culto cantando uma canção que dizia: sobre o vale de ossos secos faz um exército se levantar. Não importa se o osso é sequíssimo, não importa se o marido para os teus olhos não tem jeito, aos olhos dele tem. Oh, glória. Não importa se o teu filho disse que não quer, aos olhos do Pai há uma palavra do céu, qualquer um se rende, todo joelho se dobra.
Agora cabe a mim e a você ser profeta. Quando o profeta lá, Ezequiel, disse para o Senhor perguntou para ele: pode esses ossos voltar a viver? Filho do homem. Ele disse: o Senhor sabe. Ele sabe. Aí o que ele disse? Pode, né? Não, ele disse: profetiza. Profetiza. Para de dizer que ele é bêbado e declara que ele é o nome do Senhor. Para de dizer que ela é uma mulher rixosa e começa a declarar uma mulher abençoada. Para de dizer que o teu filho é um drogado, que o teu filho não quer nada com Deus e declara que ele é um servo do Senhor Altíssimo. Profetiza. Profetiza. Profetiza e não tem osso sequíssimo não. O Senhor restaurou e aqueles homens se puseram de pé como um grande exército. E depois da profecia, depois que o homem Ezequiel, ele era homem. Você é homem? Você é mulher? Tem homem aqui? Vocês têm certeza? Vamos ver se tem homem aqui mais forte, gente. Porque nem de Deus, né? Sou bom menino, sou. Tem homem aqui? Amém. Tem mulher aqui? Amém. Ezequias era homem. Como diria o texto lá do Novo Testamento, Elias era homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas coisas, sabe? Os mesmos medos, as mesmas inseguranças que você tem. Ele tinha. O mesmo medo que você tem, ele tinha. Mas o Senhor disse: profetiza. Ele profetizou. Declara a bênção. Ele declarou. E tudo que ele ia dizer ia acontecer. Profetiza. Agora manda que venha o vento dos 4 cantos. E tudo foi acontecendo. Agora diz isso. E os ossos foram se juntando e eles ficaram. Depois da profecia, depois que você abrir a sua boca e você declarar o que você quer ver, aí ele vem. E o Espírito vai soprar nos 4 cantos e vai dar vida. Vai dar vida, mas a tua parte é profetizar. Declara. Seja a luz que o Senhor acendeu na tua casa. Ah, mas eu não tenho tanto ânimo, irmão. Eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. Conserta a tua vida no altar, senão o Senhor vem e tu fica. Tu não tem prazer nas coisas dele. Se eu não tenho prazer em estar na casa do Senhor, se tudo me rouba da presença do Senhor, o que eu quero no céu? Está na hora da gente se consertar, porque senão a gente não vai ser a luz, não. As nossas trevas vai ser maior do que a treva que está lá, de que está no mundo. Por quê? Porque você conhece e você está negligenciando o mais importante, que é a presença de Deus. Não negligencia. Você tem tido a oportunidade de estar na casa do Senhor e você tem ficado brincando na tua casa, se escondendo de Deus, do propósito de Deus para a tua vida, e depois você quer milagre. É sério? É sério que você quer milagre quando você fica trocando Deus por qualquer coisa, priorizando tudo, menos a presença de Deus? Aí tu quer milagre? Ai, irmão, você está falando isso, você é mulher do pastor. E meus irmãos, eu não estou falando isso porque eu sou mulher do pastor, não. Eu estou falando isso porque eu cresci numa escola, como diz o meu marido, onde tinha culto toda semana, esses aqui também. Todos os dias da semana. 2 vezes, às vezes sábado, domingo, eles evangelizam. Esse aqui com aquele ali, pegava a caixa e botava nas costas. Meu marido cansa de dizer isso aqui. E saíam evangelizando. Tinha culto de tarde, tinha culto de noite. Selma, tu faltava culto? Não. William, tu faltava culto? Faltava não. Pastor, o senhor faltava culto? Essa daqui também não faltava não. Era a minha juventude? Era. Mas foi toda na presença do Senhor. E eu não me arrependo disso, porque isso fez a mulher que eu sou hoje. Isso fez o homem que ele é hoje, fez a mulher que vocês veem hoje, fez o meu marido do jeito que ele é. Vocês acham que a gente não cansava? Vocês acham que eu não me frustrei com o pastor? Vocês acham que eu não me decepcionei com a igreja? Eles são homens. Quantas vezes? Quantas vezes? Mas isso não me tirou da presença dele, porque eu não estava lá pelo homem, eu estava lá por Deus. Essa daqui não saiu da igreja porque ela não estava lá pelo homem, ela estava lá por Deus. Esse daqui do mesmo jeito e aquele ali do mesmo jeito. Igreja, para de brincar de ser crente. Toma posição no nome de Jesus. Para
coisas. Para de usar a desculpa do trabalho, do filho, disso, daquilo, outro. E segue Jesus, porque Ele deu o melhor. Porque o pastor falava isso aqui há pouco tempo. O Senhor sabe quando é o teu melhor. E Ele sabe quando é o teu resto. O Senhor sabe quando tu está fazendo corpo mole e quando tu está servindo. Nós, qualquer um aqui que abrir a boca aqui para falar sobre compromisso com a igreja, vai poder falar porque viveu isso. Viveu isso. Nós não falamos como uma coisa qualquer, nós falamos de algo que nos fez, que nos forjou, que fez de nós quem nós somos hoje. E Deus quer usar você na sua casa, mas primeiro você tem que se fortalecer em Deus. Para de desculpa. Se fortalece e ganha a tua casa, mulher. Se fortalece, homem. Seja o sacerdote da tua casa, seja referência para o teu filho. Para que o teu filho olhe para ti. Eu quero ser um homem que nem o meu pai. Eu quero servir o Deus dos meus pais. Até que o Deus seja o Deus dele. Como foi com Jacó. Jacó falava o Deus do meu pai. O Deus do meu pai Abraão, do meu pai Isaac. Mas teve um dia que Jacó disse: Deus de Israel. Quando o nome dele foi mudado. Seja referência. O Senhor conta contigo. Você foi a luz que o Senhor acendeu. Se posiciona. Toma posse do que é teu. Profetiza no meio do vale de ossos secos. E quando você cumprir tudo que o Senhor te designou para cumprir, Ele vem só para o ventre da vida. Da vida, da vida, da vida. E Ele vai ser tudo que você profetizou. Ela vai ser tudo que você profetizou. E você vai ter a sua casa. Você vai viver essa promessa. E você vai poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Fica de pé, igreja, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dá para sair essa, menina? Amém. Eu quero que você declare pela fé: minha casa será uma casa de bênção. Eu quero que você declare pela fé que tua casa será um pedaço do céu. Mas pelo amor de Deus, você é profeta. Você é a boca de Deus aqui nessa terra. Conserte teu altar. Igreja, eu não ia fazer isso, mas eu quero chamar meu marido aqui. Pode vir. Eu quero chamar meu marido aqui. Eu quero chamar você que sente que a tua casa não é a casa que a Bíblia diz. Você não está vivendo e que você assume que a responsabilidade é sua. Eu não quero te envergonhar, não. Eu quero envergonhar Satanás. Porque quando o salmista dizia que ele se arrependia, que ele confessava, aí o inimigo não tem mais aqui te acusar, não. Você se posiciona. Ele cai por terra. E você se restaura na presença do Senhor. Se você sente que você precisa consertar algo com o Senhor, eu quero que você venha aqui na frente desse altar para consertar isso. Para se posicionar, para fazer diferente a partir de hoje. Começa comigo, igreja, começa contigo. Começa comigo, começa contigo. Não tem a ver com eles que estão lá, não. Eles precisam de nós. Eles precisam da minha luz acesa, da tua luz acesa. Eles precisam que você e eu nos posicionemos. Ele precisa. Aleluia, Jesus. Eu quero te pedir para que você coloque agora o teu coração na presença do Senhor. Eu não vou dizer o que você precisa dizer, você sabe. Agora coloca como se estivesse só você e Deus, sabe? Esquece o irmão do lado, esquece a irmã do lado. E ora. Ora chamando Ele de Pai. Porque Ele é teu Pai. Ele te restaurou, restaurou a tua dignidade. Restaurou o teu altar, restaurou a tua vida. Ele te deu fôlego, Ele soprou em ti vida. Ele soprou em ti vida. E hoje, essa moça aqui, chamada Selma, que canta essa música há muitos anos. Ela vai cantar essa música. E enquanto ela canta, você ora. E enquanto você ora, nós, como profetas de Deus, vamos declarar vida nova para você. Vamos declarar que não importa se estava seco, se estava sequíssimo, a partir de hoje
Você é plantação do Senhor, como disse Isaías 61. E a tua descendência vai frutificar. A tua casa vai frutificar. Ora, fala com Deus. Pai, eles estão aqui. Sopra o Espírito de Deus nesse lugar. Sopra o Espírito de Deus trazendo vida. Sopra o Espírito de Deus trazendo conserto. Sopra o Espírito de Deus. Sopra o Espírito de Deus. Aleluia. Sopra Espírito. Receba esse renovo. Saiba que Ele está aqui nessa noite. Sopra vida, sopra esperança, sopra renovo, sopra restauração, sopra, Senhor, a tua unção sobre os teus filhos, trazendo nova vida, trazendo, Senhor, uma nova posição, trazendo, Senhor, um novo tempo, trazendo, Senhor, uma postura de quem te serve com todas as forças, com toda a alma e com todo o coração, Pai. Habilita as mãos, Senhor, adestra os pés, ó Pai, e que os corações sejam envolvidos por teu amor e por tua presença. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Senhor, toca agora. Receba isso. Toca agora em cada sobre o Aleluia, vale de Jesus. Glória a ossos Deus. secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre o vale. Aleluia, Pai. Traz renovo, Senhor, traz paz, traz, Senhor, esperança, traz algo novo, novo de Deus, Senhor. Traz sobre os teus filhos, Senhor, a renovação da fé, ó Pai, a renovação, Senhor, do compromisso, a renovação, meu Deus, de uma vida dedicada, devotada, Senhor, na tua presença, ó Deus. Sobre os nossos corações. Sobre cada coração, ó Deus. Corações, faz assim, Pai. Vem, Senhor, sobre todas as Aleluia, nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra, estende a tua glória. Prepara cada um dos teus filhos, ó Deus, para viver este tempo novo, este novo tempo, ó Pai. Um tempo, Senhor, de ação, um tempo de clamor, Senhor, um tempo de profecia, ó Deus, um tempo de revelação, ó Pai, um tempo de cura, ó Deus, um tempo, Senhor, de conquista de vidas na tua presença, ó Deus. Faz assim, ó Pai. Ora, Vem, Senhor Jesus, aleluia. Vem, Senhor Jesus, vem nesta hora e toque cada um dos teus filhos, ó Deus. Toca cada um dos teus filhos, ó Pai. Purifica cada coração, ó Deus. Senhor, limpa de todo o fermento velho, ó Pai. Limpa, Senhor, limpa as mentes, ó Deus. Limpa, Senhor, os pensamentos, e que eles recebam o teu pensamento a respeito deles, ó Pai, pois diz assim a tua palavra. E és tu, Senhor, quem sabe os pensamentos que tem a respeito dos teus filhos, ó Deus. E nós te rogamos nesta hora que esses pensamentos sobre eles, Senhor, sejam revelados a cada um deles, ó Pai, e que eles possam verdadeiramente conhecer a tua vontade para a vida deles, para o caminhar deles, Senhor, para a conduta deles, ó Pai, para o dia a dia deles, Senhor. Renova as forças, ó Deus. Renova as forças, Senhor. Aplica ânimo, ó Pai, e faz a tua obra perfeita, a tua obra grandiosa, a tua obra de salvação na vida deles e por intermédio deles. É o que te pedimos no nome de Jesus. Aleluia. Receba o renovo de Deus. Receba a nova identidade. Assume a tua missão. Glória a Deus, aleluia. Assume a tua missão, homem. Assume a tua missão, mulher. Assume a tua missão, pai. Assume a tua missão, mãe. Assume a tua missão. O Senhor conta contigo. Louvado seja. O Senhor quer abrir os teus olhos agora para você ver pela fé
neste lugar. Para você ver pela fé que quando você se posiciona, Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Eu quero que você continue aí de olho fechado, mas que você já veja pela fé o teu marido do teu lado. Veja pela fé os teus filhos, todos eles aqui neste lugar adorando contigo. Veja pela fé a tua esposa, uma mulher de fé, a tua parentela, vendo Deus em você e querendo o mesmo Deus que você serve. Você não precisa convencer ninguém, só abre a tua boca e o Senhor falará por intermédio de ti. Declara: minha casa será. Declara isso, mas já veja. Fecha os teus olhos, não abre os teus olhos agora por nada. Seja você Deus e essa pessoa do teu lado. Sabe, pega na mão dessa pessoa agora pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé é a certeza. Tenha certeza de que se Deus disse que é você e sua casa, é você e sua casa. A promessa é tua. A promessa é tua. A promessa é tua. Toma posse. Chega de ter sua propriedade no papel. Toma posse. É tua. É você e sua casa. É você e teus filhos. É você e tuas noras. É você e teu genro. É até a 4ª geração. É você. É plantação do Senhor. Minha casa será. Minha casa será. Segura na mão dessa pessoa que você está vendo aí agora. Segura. Pela fé abraça ele. Pela fé abraça ela. Pela fé, meu irmão. Pela fé, minha irmã. Sinta o cheiro dele aí contigo. Sinta o mover de Deus na tua casa. Sinta assim. Seja grato. Seja grato. Agradeça. Faz, Senhor. Agora nós declaramos, Pai, pela fé. Minha casa será, Deus. Minha casa será uma casa de bênção. Diga isso de todo o teu coração. Minha casa será um pedaço do céu. Lá dentro, sabe? Todos, não vai faltar nenhum. Estarão reunidos, adoradores, todos adorando ao Deus verdadeiro e fiel. Verdadeiro e fiel. Sabe o que tua casa vai ser? Minha casa será reconhecida. Não vou ouvir falar de briga, não. Vai ser um lugar como um lugar de milagres e oração. Jesus tem prazer onde Jesus tem prazer em ficar. Sabe quem habita lá? Onde o Espírito Santo habita. Onde há prosperidade, amor e vida. Peça pra Ele: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração. Faz assim, Pai. Tua casa todo dia. Esteja à vontade. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa, você é essa casa agora. Casa que um dia Te receber, nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Pede pra Ele: faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade, Pai. esteja à vontade pra ficar E nunca mais sair. e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Essa casa são
Nós não sabemos, mas vivemos em Ti. Toma o Teu lugar, estabelece o Teu trono e usa poderosamente cada um que está. Eles são os Teus luzeiros agora na casa deles. Nós somos os Teus luzeiros na nossa casa, Pai. Nós vamos tomar posse no Teu nome, Pai. E o céu vai governar a nossa casa, assim na terra como é no céu. A partir de hoje, Deus conta contigo. Amém? Amém. Glórias a Ti, Pai. A Ti seja todo louvor. Que o Senhor abençoe a tua vida, te guarde e te faça prosperar. A tua casa, a tua família. No nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia.